A balística é o estudo de projéteis, balas, morteiros e foguetes. Tudo o que pode ser disparado em batalha. Nós as consideramos invenções modernas. Mas novas descobertas estão obrigando os cientistas e engenheiros a reconsiderar. Novas evidências revelam que armas superbalísticas eram usadas em campos de batalhas há milhões de anos. Enquanto analisam as evidências, os cientistas chegam a conclusões explosivas. Esta é a história da superbalística antiga. Inventos da Antiguidade. Os antigos criaram armas superbalísticas de grande poder. Megacatapultas que destruíam cidades. Lançadores de foguetes capazes de 100 disparos por segundo. Máquinas antipessoal que perfuravam armaduras e blindagem. E até armas manuais, cujas táticas e design inspiraram as armas de hoje. Inventos da Antiguidade quer saber: essas armas eram eficazes? Que táticas eram usadas? Quais tecnologias? E quanto elas podiam matar? Agora, em uma série de experimentos balísticos, vamos testar os projetos dos antigos engenheiros militares. Nossa equipe de historiadores e especialistas em armas mostrará que, antigamente, a guerra era sangrenta e letal. Os antigos campos de batalha não eram um bom lugar para se estar. Cada vez que os engenheiros, cientistas e armeiros vinham com um avanço, ele se tornava um lugar mais perigoso. É incrível como esses engenheiros criavam novas maneiras de matar o inimigo. A humanidade sempre buscou meios de eliminar ou neutralizar os inimigos. Desde o advento dos conflitos, o homem sempre procurou meios para atacar o inimigo, sempre minimizando os riscos para o atacante. E a melhor maneira sempre foi se distanciar do inimigo. E isso significa usar projéteis. A balística é a ciência que lida com o movimento, comportamento e efeito de projéteis como flechas, balas e foguetes. O conceito é tão antigo quanto a própria guerra. Segundo os registros arqueológicos, sabemos que a balística já era estudada há centenas de milhares de anos, desde que, pela primeira vez, o homem usou uma haste para ampliar o efeito de alavanca do braço e fazer um dardo ir mais longe. E quando chegamos aos registros escritos, sabemos que eles a estudavam como nós a estudamos hoje, como ciência. A busca pelas origens da ciência balística começa no leste, na antiga China. No século V d.C., há mais de 1500 anos, a China era a maior superpotência tecnológica do mundo antigo. Por mais de 2000 anos, os chineses estavam na vanguarda das descobertas científicas, com inventos que continuam a dar forma ao mundo moderno. E nenhuma outra teve mais impacto do que aqueles projetados para a guerra. Os pensadores militares chineses estavam mais preocupados com a guerra psicológica e com o uso dos avanços da tecnologia que a Revolução Industrial Chinesa havia fornecido a eles, para ter uma vantagem sobre o resto do mundo, sobre os povos que chamavam de bárbaros. Antigos textos militares contêm descrições de armas com a mesma capacidade destrutivas do que muitas armas atuais. Esta balestra tripla, criada na dinastia Song, era um dispositivo de 7,5 metros que usava 3 arcos para lhe dar potência para disparar projéteis com ponta de metal a até 1.600 metros. 1000 anos atrás, os chineses já criavam armas potencialmente fatais para o campo de batalha. Esta réplica de um antigo lança-chamas podia dispará-las a mais de 9 metros. Puxando uma alavanca, um líquido inflamável semelhante à gasolina ia para um tubo. Ao empurrá-la, o líquido era lançado contra o inimigo ardendo a 480 graus.
Ele foi usado pela primeira vez em uma batalha naval no rio Yangtze pelas forças Tang contra a marinha do Imperador Song no ano de 975. Realmente, o lança-chamas provavelmente é uma das armas mais mortíferas e mais devastadoras, certamente de um ponto de vista psicológico, mas também do ponto de vista de lesões. Podemos imaginar os gritos das pessoas sendo queimadas e torradas pelas chamas. É realmente um equipamento muito devastador. Apesar de ser letal, tinha um alcance limitado. Foi só no século IX que os chineses descobriram aquilo que permitiu o desenvolvimento de armas de longo alcance. É a invenção chinesa que praticamente reescreveu a história da humanidade. A pólvora. Acredita-se que a pólvora tenha sido descoberta em meados dos anos 800. Antes era usada em fogos de artifício, mas os militares logo viram o seu potencial para a guerra. Foi o uso da pólvora como propelente de mísseis pelo campo de batalha que mudou a história da guerra e introduziu uma arma associada ao campo de batalha moderno: o foguete. Além dos chineses terem inventado a pólvora por volta do ano 1100, eles notaram que, variando as proporções dos ingredientes usados, podiam produzir uma pólvora para atender a necessidades específicas. E uma delas era a pólvora de queima lenta e uniforme, necessária para lançar foguetes. Mas ainda havia muito a fazer. Sem orientação, o foguete teria uma trajetória desgovernada. Para fazê-lo voar na direção do inimigo, os chineses começaram a investigar as suas propriedades balísticas. Para tanto, se inspiraram em um projétil que existia há séculos: a flecha. Adaptando o uso de aletas para estabilizar a trajetória, eles podiam disparar o foguete na direção do inimigo. Este é o princípio aerodinâmico sobre o qual se baseia a tecnologia atual e que deu aos chineses a vantagem tática na Batalha de Kakeng no século XIII, quando rechaçaram os mongóis com uma tempestade de foguetes. Não satisfeitos, os chineses estudaram novos usos para sua nova arma. Eles tentaram lançar não apenas um, mas centenas deles. O lançador de 100 foguetes era um equipamento extremamente sofisticado e engenhoso para os seus dias. Ele consistia basicamente de uma caixa montada sobre um carrinho de mão. Este era um carrinho de mão simples, de uma roda só, como aquele usado nas fazendas chinesas há centenas de anos. Os foguetes eram disparados usando um único estopim. E para garantir a dispersão, os lançadores eram mais largos no topo e mais estreitos na base. Portanto, quando disparados, os foguetes se espalhavam pelo campo de batalha. E assim, era muito mais eficaz como arma psicológica, porque ninguém sabia o que iam atingir. 100 foguetes eram disparados mais ou menos simultaneamente, espalhando-se por uma área bem larga. Suas trajetórias eram disfarçadas pela fumaça e pelas chamas, e todo o exército inimigo morreria de medo dessa coisa, pois embora fossem apenas 100 projéteis, seria impossível saber quem estava na zona de perigo e quem não estava. A chuvarada de milhares de flechas com foguetes lançada contra o inimigo tinha o mesmo efeito psicológico dos lançadores de foguetes dos campos de batalhas atuais. As armas inventadas na China logo inspiraram a criação de máquinas de guerra parecidas na Ásia e no Oriente Médio. Em Seul, a atual capital da Coreia, o Museu Memorial da Guerra contém evidências de um lançador de foguetes criado no ano de 1400, 500 anos antes dos lançadores de foguetes das Forças Armadas da atualidade. A máquina foi criada a partir do modelo chinês. Cientistas desenvolveram o lançador de foguetes Huatia, uma arma antipessoal capaz de lançar 100 foguetes de uma só vez. O Huatia foi amplamente utilizado durante a invasão japonesa da Coreia no século XVI. Aparentemente, em uma batalha, 3.000 soldados coreanos rechaçaram mais de 40.000 soldados japoneses com a ajuda de apenas 40 lançadores de foguetes Huatia.
Para aumentar o seu alcance e devastação, os foguetes eram disparados a 45 graus, aumentando a zona de perigo da arma para 137 metros. Você pode imaginar milhares e milhares de flechas em chamas atingindo as fileiras da infantaria inimiga. A carnificina seria indescritível. Mas as armas à base de foguetes ainda foram incrementadas pelos militares chineses. No Museu Militar de Pequim, existem evidências de que os comandantes encomendaram lançadores de foguete de mão, mais leves. É incrível pensar que eles conseguiram desenvolver um lançador de foguetes à mão. Foi como uma das primeiras bazucas ou lançador de granadas. Talvez não tão preciso quanto a versão moderna, mas com certeza era assustador no antigo campo de batalha. Pela primeira vez em 500 anos, a equipe de inventos da antiguidade testará essa arma mortífera. Os engenheiros da antiga China criaram uma série de projéteis balísticos que causavam terror nas linhas inimigas. Desde mísseis individuais ao equivalente aos lançadores de foguetes atuais, os campos de batalha chineses eram campos de extermínio tecnologicamente avançados. Eram flechas vindo em sua direção, estavam em chamas e explodiam quando atingiam alguma coisa. Era uma surpresa. Isso era uma coisa completamente nova. Ninguém havia visto nada parecido. O efeito era chocante, era desmoralizante. Ele causava pânico e cada novo tipo de arma teria esse mesmo efeito. Mas, em um esforço para produzir artilharia pesada, os engenheiros chineses aplicaram um princípio diferente: a alavanca. Textos antigos contêm instruções misteriosas para uma máquina intrigante. No Museu Militar de Pequim, historiadores recriaram a máquina. Desenvolvida e fabricada pela primeira vez no século VII, Xuanfeng, ou turbilhão, era a mais precisa das antigas catapultas. Ela era usada para atingir alvos específicos, como generais inimigos ou outras catapultas. A máquina era leve e versátil e podia ser rapidamente deslocada para uma nova posição. A grande vantagem é que podia girar num arco de 360 graus, então possuía uma capacidade de disparo circular e, obviamente, era útil para rechaçar possíveis ataques pela retaguarda ou ameaças vindas de múltiplas direções. O princípio tecnológico é que a força que puxa a ponta curta da alavanca é transmitida pela ponta longa até o peso na outra extremidade. Assim, o projétil podia ser lançado a mais de 60 metros. Esta catapulta teve seu auge na dinastia Tang, quando um relato do ano 617 fala do uso de mais de 300 turbilhões. Os chineses revolucionaram as máquinas superbalísticas leves, mas para investigar as máquinas pesadas, os cientistas precisam recorrer aos engenheiros do antigo Mediterrâneo. Para investigar essas armas, os cientistas estudam o conceito básico de funcionamento de todas as catapultas: a torção. As catapultas de torção utilizam uma corda feita de pele e tendões de animais. As fibras são elásticas. Ela se estica enquanto são enroladas em um núcleo, armazenando energia potencial. No Museu Militar Fort Nelson, na Inglaterra, historiadores recriaram a balista grega. A balista grega foi criada por volta de 400 a.C. e era colocada dentro de torres de cerco blindadas. À medida que são estendidas, as cordas ficam cada vez mais retorcidas em volta da verga de madeira. A enorme força armazenada nas fibras é controlada pelo sistema de catraca, que trava as barras a cada puxão. Totalmente estendida, a força armazenada nesta réplica pode lançar uma esfera de 200 quilos a mais de 180 metros. Se você puser 8 homens alinhados e cada um deles lançar uma esfera de pedra, você não teria o efeito multiplicado por 8. Só teria uma fileira de esferas de pedra uns poucos metros à sua frente. Se você enrolar uma dessas enormes molas de torção, toda a energia de 8 homens é então capturada na mola e você pode usá-la quando quiser.
Mas foram os romanos que aperfeiçoaram a arte de fabricação das catapultas. Mais de 2000 anos atrás, os romanos eram a maior força de combate do mundo antigo. Seguindo uma política expansionista agressiva, os militares romanos varreram terras inimigas, deixando atrás de si uma trilha de terror e destruição. Roma era um estado altamente imperialista, muito agressivo. E um dos principais ideais do Estado romano era expandir suas fronteiras para proteger a própria Roma. E isso significava estabelecer fronteiras o mais longe possível da cidade. E quando o assunto era o desenvolvimento dessas armas de destruição, dinheiro não era problema. Os romanos gastavam o equivalente atual a bilhões de dólares em seu exército e em equipamento militar. Calcula-se que cerca de 50% da verba anual de Roma ia para o exército. E a peça central de sua artilharia era uma catapulta, o onagro. Descrito pela primeira vez no ano 359 por Amiano Marcelino, ele servia para derrubar muralhas e causar pânico nos inimigos. O onagro é uma versão mais simples comparada a outras máquinas usadas anteriormente, mas não menos eficaz. Ele se chama onagro ou jumento selvagem devido ao seu coice e pela força que produz. Sua genialidade estava na simplicidade do design. A balista grega tinha 2 dispositivos de torção em cada lado do duto de disparo. Mas ambas estavam sujeitas a falhar. E como o dispositivo de torção é a parte vital da catapulta, ambos os lados tinham de ser tracionados à perfeição. Eles faziam uma coisa bem esperta. Eles viravam um lado de uma catapulta de lado. Em outras palavras, a mola ficava na horizontal. Colocando metade de uma balista na lateral, era preciso construir, manter e defender apenas um dispositivo de torção, liberando assim recursos e homens para outras necessidades militares. O onagro se tornou a base da artilharia romana, como o canhão Howitzer é para os exércitos atuais. A primeira vez que qualquer uma dessas armas era vista por alguém que não estava habituado a elas, o seu impacto era incrivelmente devastador e desmoralizante. Essas armas, como os onagros, são o equivalente antigo dos mísseis balísticos. Isso significa que se pode travar a guerra a uma distância maior e com muito mais segurança. Como parte de sua pesquisa de balística antiga, a doutora Kate Gilliver construiu uma réplica de onagro romano. Tem um fantástico modelo em escala de um onagro aqui, que é o mais preciso que é possível fazer de acordo com as descrições que ainda restam do mundo romano. É uma peça de equipamento fantástica e teria sido muito eficaz no mundo antigo. Ele consiste de uma série de elementos que o tornam uma arma muito eficaz. Aqui temos o braço, e é isto que age como suporte, e é para cá que vem a força necessária para lançar o projétil. Aqui embaixo temos as cordas. É aqui que a energia de torção é armazenada, as cordas são torcidas e à medida que o braço é puxado para trás, elas se torcem ainda mais e uma grande quantidade de energia é então armazenada nessas cordas. Esta réplica de onagro, usada no filme Gladiador, fica na Inglaterra, no Museu Militar Fort Nelson. Precisavam de 8 homens, homens robustos, segundo o historiador romano Amiano, para operar uma dessas máquinas. E isso dá uma ideia da energia contida na mola. Neste aqui, a mola é feita de corda torcida, mas na época romana era de tendões, que provavelmente era muito mais potente. Mesmo assim, nós esperamos fazer com que essa máquina funcione. A peça-chave, a maneira que essa energia pode ser armazenada e depois liberada exatamente no momento certo, é este dispositivo aqui. Isto é uma catraca e é um grande avanço na balística. O onagro romano disparava esferas de pedra como esta. É muito útil para derrubar pedaços de muralhas inimigas e remover os defensores das muralhas inimigas também. Com o colapso do Império Romano no Ocidente, o conhecimento dessas máquinas ficou perdido por séculos. Contudo, outro tipo de catapulta surgiu no Ocidente.
Em vez de depender da energia armazenada da catapulta de torção, essa máquina usava a energia potencial da gravidade. Parem! Nossa equipe vai à Dinamarca, no norte da Europa, para testar a maior catapulta antiga da Terra. À medida que a balística evoluiu, os projéteis ficaram mais eficazes e seu impacto se tornou colossal. Muralhas cada vez mais grossas eram construídas para suportar os impactos. Na Idade Média, as muralhas chegavam a até 7 metros de espessura, mais largas do que 10 homens enfileirados. Para atacar o exército que fazia o cerco, era preciso desenvolver uma arma de assalto muito mais poderosa. Na China, foi criada uma máquina que se tornaria a força dominante nessa tecnologia durante centenas de anos. Por volta de 1.500 anos atrás, mais ou menos, a partir dessa época, ele chegou até a Índia e ao Oriente Médio e finalmente chegou à Europa. Achamos que possivelmente por volta do ano 1000. E então espalhou-se rapidamente pela Europa e logo se tornou uma das principais armas das grandes guerras. O trabuco era capaz de lançar o equivalente a um carro por 500 metros. Era devastador. Na Dinamarca, o Dr. Peter Vemmen construiu uma réplica de um trabuco para pesquisar sua potência. Temos muitos dados sobre essas máquinas, então o seu funcionamento está muito bem documentado. O trabuco está no litoral da ilha Falster, onde arqueólogos construíram uma réplica de uma cidade medieval completa com uma pousada e um porto. Contudo, nas margens do rio, existe algo que qualquer general ou capitão da artilharia reconheceria 1000 anos atrás. Uma catapulta de 15 metros de altura. Um trabuco. O trabuco é um avanço nas catapultas de torção porque o seu alcance é muito maior. Isso aqui tem muito mais potência e existem muito mais detalhes que podem ser ajustados para você conseguir exatamente o disparo que quer. A caixa contendo 1.800 quilos de pedras é presa a uma ponta de um contrapeso. Homens giram as rodas que enrolam a corda em uma barra. E isso faz descer um enorme braço de lançamento. Parem! O projétil de 18 quilos é carregado em uma funda que fica em um canal. A energia potencial armazenada no sistema é de 3.000 kJ. A máquina está pronta para disparar. Peter vai testar a precisão e a potência da máquina e, para isso, colocou um alvo no rio. Ele vai usar um radar de mão para medir a velocidade da esfera ao sair da funda. O contrapeso se choca contra o solo, elevando o braço com grande potência e lançando a funda com a esfera no ar. A máquina tem uma precisão de 90 centímetros. Mas e sua velocidade? 68, é veloz. Uma esfera de 19 quilos viajando a 68 km por hora produz quase 3 megajoules de energia, ultrapassando o poder de fogo de muitos canhões à pólvora. Ela usa o princípio de uma funda simples. É uma tecnologia bem simples, mas bem precisa e exata. Impactos contínuos com essa força poderiam transformar muralhas de castelos em pó. O trabuco era uma arma multiuso, podendo lançar qualquer coisa que se quisesse. Há pessoas que construíram máquinas que podem lançar carro, pianos e coisas assim, então pode-se usar pesos bem consideráveis. Relatos escritos afirmam que cavalos mortos eram usados com frequência e um cavalo é bem pesado. Embora as muralhas dos castelos fossem feitas de pedra, outras construções e também as casas dentro deles eram feitas de madeira, por ser um recurso muito mais barato e de fácil acesso. Mas também eram muito mais vulneráveis a ataques pelo fogo. Se o inimigo conseguisse passar as muralhas de pedra e incendiar a parte interna do castelo, a perda de vidas e capacidade de defesa seria enorme.
O fogo é devastador. Se atingir madeira ou pessoas, é uma arma terrível. E havia um projétil balístico para isso. E ele era lançado com o trabuco. Utilizando de esferas de pedra a bombas incendiárias, o trabuco era devastador para qualquer cerco. Na Dinamarca não temos acesso fácil a armas e, como eu sou homem, considero as armas muito interessantes e esta é sem dúvida a arma definitiva. É o melhor brinquedo que eu já tive. Mas nem todos os conflitos eram travados além dos fossos e muralhas dos castelos. Muitos ocorreram em batalha. Milhares de soldados se enfrentavam no campo. Mas como os comandantes atacavam tantos inimigos antes da invenção do morteiro ou da metralhadora? Eles tinham de inventar sua própria versão dessas armas. Existem evidências de que os antigos inventaram armas antipessoal e também o equivalente às armas automáticas de hoje. Cientistas do mundo antigo criaram uma série de armas devastadoras. Desde os projéteis de longo alcance dos chineses e coreanos, às máquinas anti-cerco dos romanos, dos gregos e dos cruzados. À medida que a tecnologia balística se desenvolveu, o alcance e peso dos projéteis aumentou. Mas a guerra balística tem um terceiro elemento vital: o índice de disparos. Esta metralhadora moderna é capaz de fazer 12 disparos por segundo. As armas automáticas, usadas pelos exércitos modernos, usam a energia do recuo de cada disparo para recarregar a câmara e fazer outro disparo. Mas até mesmo antes do advento dos explosivos, os comandantes militares exigiam que seus engenheiros e cientistas melhorassem o índice de disparos de suas máquinas. E a maneira mais simples de melhorar esse índice era usando o soldado. O índice de disparo de um simples arco e flecha pode ser aumentado apenas com treino. Os arcos são feitos de vários materiais, como chifres e tendões de animais em camadas, formando um laminado. Portanto, quando o arco se enverga, a energia é armazenada e ele não se parte. Nas mãos certas, até essa tecnologia simples pode produzir fogo rápido. Os hunos controlavam um império que partiu da Ásia Central no século IV e varreu toda a Europa. Os conquistados se surpreendiam com a velocidade dos hunos. O segredo do fogo rápido dos hunos permaneceu um mistério por centenas de anos. Mas agora, na Hungria, um homem ressuscitou essa antiga arte. Lajos Kasai é um dos melhores arqueiros do mundo. E após anos de treinamento, conseguiu chegar ao patamar de velocidade dos lendários hunos. Os antigos hunos seguravam as suas flechas deste jeito, e assim eles podiam disparar flechas, uma atrás da outra, muito rapidamente. Para provar a eficácia da técnica, desafiamos Lajos para ver a que velocidade ele dispara 12 flechas. Lajos consegue atingir todos os alvos móveis. E o faz a uma velocidade incrível. Doze flechas em apenas 17 segundos. Mas os hunos tinham outro recurso importante: o cavalo. Eles eram cavaleiros e usavam a sua grande habilidade para executar ataques e manobras velocíssimas. Agora, Lajos tentará manter o seu índice de fogo no dorso de um cavalo, galopando a 32 km por hora. Solta! 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 A 35 km por hora, Lajos dispara 6 flechas em 10 segundos.
Os hunos usavam um arco de 180 graus que disparava entre 270 a 370 metros e capazes de matar cavalos e até penetrar armaduras. Essas tropas de assalto estavam entre as mais bem treinadas do mundo antigo. E o mesmo se aplica aos dias de hoje. Comandos e unidades de paraquedistas executam ataques em território inimigo. Com sua velocidade, eles podem facilmente fazer um cerco. Mas isso não era problema para os arqueiros hunos. Mesmo atraindo o inimigo por trás, eu posso me virar e disparar contra ele. Um arqueiro estático usa o lado esquerdo do cérebro, mas um arqueiro a cavalo usa o lado direito, a parte mais intuitiva do cérebro. Mas seu sucesso ainda dependia do treino e habilidade do cavaleiro. A tarefa dos engenheiros militares é diminuir a importância do soldado substituindo-o por tecnologia. Para descobrir quais as armas automáticas usadas no mundo antigo, pesquisadores estão investigando uma máquina notável. Por volta de 300 a.C., em Rhodes, Dionísio de Alexandria criou uma arma avançada chamada políbolo. A palavra significa lançador de muitos e pode bem ser a primeira arma automática da história. O armeiro Alan Wilkins construiu uma réplica do políbolo. Ele tem capacidade para 12 projéteis, disparados por alavanca, e é bem parecido com as primeiras metralhadoras, como a Gatling, embora tenha sido inventado 2000 anos antes. Esta é a primeira transmissão por corrente que se conhece na tecnologia ocidental. Estes elos são de carvalho revestido com ferro e giram em torno de coroas dentadas de 5 lados. Em seguida, o gatilho é acionado através desta barra que está bem aqui. O políbolo podia disparar 11 virotes por minuto. Os virotes são projéteis com pontas de aço e são automaticamente carregados usando um dispositivo giratório. Por centenas de anos, o objetivo da pesquisa balística e do desenvolvimento tecnológico militar era a eliminação do inimigo. Estudiosos de balística antiga também investigam o outro lado dessas armas, ou o que acontecia quando os projéteis chegavam ao alvo. Muitos historiadores acreditam que uma arma balística antipessoal foi responsável por esta lesão precisa e pela morte deste guerreiro britânico no século I. Mas quem o matou? E qual arma foi usada? Encontramos o crânio no Museu de Dorset, no sul da Inglaterra. Pela primeira vez, ele será submetido a uma análise científica do século XXI para desvendar esse mistério. Na minha infância em Dorchester, eu vi esses crânios, vi as exposições no museu, e uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu era muito nova foi o seguinte: como essas lesões aconteceram? O que causou esse dano? Para descobrir qual arma foi usada para matar este homem, recorremos a peritos forenses que examinam cenas de crimes. Ao escanear o crânio, nós queremos obter um modelo tridimensional para fazer uma reconstrução facial. Este é o crânio de um homem adulto. Está em boas condições, considerando de quando ele é. Dá para ver muita fragmentação do crânio, onde ele foi remontado. E tem este furo bem evidente deste lado, resultante de alguma lesão. Parece que houve uma penetração. Não sabemos exatamente quando isso aconteceu, mas foi perto da hora de sua morte. Não sabemos se foi um golpe fatal, mas certamente parece que seria fatal se estivesse vivo na hora que aconteceu. Mas está claro que não foi causado após a morte. As evidências forenses indicam que o traumatismo pode ter sido causado por uma arma romana. Esta é uma ponta de dardo romana, de 2000 anos.
E pode-se ver que é consistente com o tipo de lesão que temos neste crânio. Portanto, é consistente com o tipo de arma que pode ter causado o traumatismo. Mas os investigadores não sabem qual arma disparou o projétil. Só existe uma explicação para uma lesão como essa, e é uma seta de catapulta romana. Os entusiastas de armas antigas Alan Wilkins e Tom Feely criaram disparadores de setas com base em projetos e desenhos da época. Esta é a catapulta romana padrão para disparar setas que foi usada durante o período de Júlio César durante toda a invasão da Britânia. Esta antiga superarma era conhecida como arco-balista e é a base da tecnologia balística romana. É uma máquina pequena e altamente maneável, cuja força está na tecnologia da torção. Isto é tão potente que é preciso um sarilho para puxá-lo para trás. E acreditamos que nesta máquina a força deve ser por volta de 1 tonelada. É realmente um arqueiro robótico e esse gatilho de metal é uma imitação dos dedos do arqueiro que vão capturar a corda do arco e puxá-la para trás. E aí o projétil ficará entre os 2 dedos, assim, antes do gatilho ser liberado. Desafiamos a equipe a atingir o crânio de um animal. Se a mira puder ser feita com precisão, o resultado pode ser um furo da mesma forma daquele do crânio. Isso comprovaria a teoria da Dra. Gilliver de que a lesão no crânio de Dorset foi feita por um virote de catapulta. Nossa réplica faz uso de flechas de 90 centímetros como virote, o tamanho preferido dos generais romanos. Cientistas estão tentando solucionar um enigma de 2000 anos. A análise deste crânio antigo revelou uma lesão misteriosa e fatal. Acredita-se que seja um guerreiro britânico possivelmente morto durante o cerco romano ao Castelo Maiden em Dorset, na Inglaterra, no século I. A investigação é para descobrir qual foi a arma utilizada. Nossa equipe de especialistas está para testar o suspeito mais provável, uma arcobalista romana. Será que suas setas causarão uma lesão idêntica neste crânio de animal? A seta despedaça o crânio. Isso lança dúvidas sobre a teoria de que o crânio de Dorset foi atingido por uma seta de arcobalista. Mas os resultados do teste da Dra. Carolyn Wilkinson trazem uma nova luz sobre a arma utilizada. A análise mostra que o ferimento de entrada está em ângulo. A seta da catapulta precisaria ter entrado na cabeça do homem por baixo. Mas a trajetória de uma seta de arcobalista não se encaixa. Ao voar pelo ar, ela desceria sobre a vítima, não subiria. Portanto, a arcobalista vai para o fim da lista de suspeitos. Uma arma padrão da infantaria romana era o pilo, um tipo de dardo pesado. Esta é uma arma de curtíssimo alcance, usada contra oponentes com armadura, porque este pilo pesa 3,5 kg. Portanto, ela penetraria a armadura e era lançada deste jeito, a cerca de 5 metros, penetrando o inimigo. O pilo será testado. Se o furo no crânio foi provocado por um pilo, a equipe estará mais perto de descobrir o que matou o dono do crânio. O teste comprova que o pilo penetra o crânio sem destroçá-lo, diferentemente da seta da arcobalista. Mas a teoria tem um furo. Um dardo ou um pilo, quando atirado, estaria em trajetória descendente quando atingisse o inimigo. A penetração foi de baixo para cima. Contudo, os furos casam perfeitamente e é a lesão que se esperaria da ponta de um pilo. Tom Feely tem uma explicação. Uma tática usada pelos celtas contra o exército romano era se fingir de morto. E para garantir que o inimigo não usasse essa tática, os legionários enfiavam a lança na cabeça do inimigo, ainda imóvel, no chão.
Nesse caso, haveria esse furo quadrado no crânio e o cérebro seria penetrado. Era uma lesão fatal. O teste revela que o ângulo e a lesão subsequente batem com a análise forense. Um crânio com tecido vivo, um crânio vivo, responderia de maneira diferente a um crânio seco, sem tecidos moles. E é assim que se descobre a diferença entre lesões que acontecem depois de uma pessoa morrer e lesões que acontecem antes. Mas dá para ver que há uma consistência na forma. Temos uma lesão quadrada, bem simétrica aqui, do ferimento de entrada. E temos uma superfície partida aqui, o ferimento de saída. Os resultados do teste e a análise forense revelaram que a causa da morte deve ter sido um pilo, usado para perfurar a vítima até a morte ainda no chão. Embora os testes tenham mostrado que a lesão não foi causada por uma arma balística, o processo demonstrou o poder das armas lançadoras de projéteis. E outros experimentos e investigações revelaram o potencial de devastação da ciência balística. A artilharia de peso, como trabucos, armas antipessoal, como flechas-foguete e técnicas de disparos rápidos, como aqueles usados pelos Hunos, são apenas algumas das opções disponíveis aos comandantes, e tudo isso graças aos seus cientistas e engenheiros militares. Mas existe uma arma da antiguidade que reúne todos esses fatores: o poder de fogo, o alcance e a maneabilidade. É uma arma cuja funcionalidade se encaixaria nas batalhas de hoje: o lança-foguetes de mão. Textos chineses do século XIV descrevem essa arma. Mas o que se discute é se ela realmente funcionava e qual era a sua eficácia. Hoje, nossa equipe de armeiros e especialistas em explosivos vão testar a super-arma dos chineses antigos. O experimento será realizado no sul da Inglaterra. É um teste muito perigoso e requer horas de preparação. O criador de réplicas, Richard Windley, e o especialista em explosivo, Charlie Adcock, preparam o teste. Richard usou projetos chineses antigos para recriar este lança-foguetes. Este é um dos menores. Não é o menor de todos. O menor de todos se chamava Ninho de Abelhas e era um dispositivo portátil que pesava de 1 a 3 quilos. Um soldado podia carregar 4 ou 5 dessas baterias facilmente. E como o soldado tinha um único estopim, quando aceso, todas as baterias disparavam. Richard entrega a arma a Charlie, que já lidou com explosivos em muitos filmes, como 007 e também O Resgate do Soldado Ryan. É um teste arriscado e Charlie precisa se afastar da equipe. Esta deve ser a primeira vez que lança-foguetes Ninho de Abelhas é disparado em tempos modernos. Temos uma barragem de 12 foguetes. O pirotécnico está pondo os estopins e estão praticamente prontos. Daqui a pouco vamos acendê-los e ver qual será o resultado. Filmamos em super câmera lenta, a 10.000 quadros por segundo, 2.000 vezes mais devagar que o normal. Após a ignição, os foguetes partem do lançador em uma devastadora bateria de fogo. Em menos de 1 segundo, todos os 4 foguetes se dispersam percorrendo até 150 metros. Este lança-foguetes da China antiga foi a base para as técnicas modernas de guerra e inspirou as atuais granadas lançadas por foguete. É incrível pensar que os antigos criaram armas superbalísticas cujos princípios usamos até hoje. Milhares de anos atrás, eles criaram armas que seriam reconhecidas até mesmo nos dias de hoje. Mas que outras descobertas ainda iremos fazer que mudarão todas as nossas concepções sobre o mundo antigo?
Será que teremos de reescrever os livros de história?